A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua semana. Nós estamos aqui mais uma vez para abençoar a sua vida. Graças a Deus, mais um dia na presença de Deus. Estamos aqui falando diretamente de Imperatriz, no Maranhão. Estamos hoje nessa manhã maravilhosa, daqui a pouco a Imperatriz, muito calor, muito quente. Estamos aí em temperaturas elevadas, época de verão, 37, 38, quase 40 graus, mas em tudo nós estamos aqui dando glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Nesta manhã nós temos muitas coisas para compartilhar aqui. Primeiramente, nós vamos estar aqui orando a Deus, vamos orar, vamos falar com Deus, apresentar esse nosso dia a Deus, né? Esse nosso início de live aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar esta live, colocar na Tua presença, na presença do Teu Espírito, os irmãos que irão participar, entrar, assistir, aqueles que estarão ao vivo, aqueles que depois assistirão, Senhor, que eles sejam alvos da Tua bênção, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, é que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Fique conosco até o final, né? Curta as nossas mídias sociais. Nós temos aí o nosso canal do YouTube, ele está sendo reativado, estamos aí com 90 pessoas. Nós temos que chegar a 1000 para fazer ao vivo as nossas lives. Então, nos abençoe. Além de você curtir, tocar o sininho, tudo lá, você tem que assistir 3 minutos de um vídeo nosso, para assim o YouTube entender que você está participando, assistindo os nossos vídeos, ok? Essa mensagem vai estar disponível também no YouTube, vai estar no nosso YouTube, é Pastor Antônio Filho, o Instagram também, Pastor Antônio Filho, nosso Facebook é Antônio Ferreira Filho, e o nosso WhatsApp, DDD 99, e o número 981 43 44 49, vai estar aí na descrição dessa mensagem do dia de hoje, todas as nossas informações e plataformas digitais. Quero apresentar aqui para vocês um livro de discipulado, vamos assim dizer, né? Para novos crentes ou para você crente que quer aprender acerca da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Um livro que eu tive a oportunidade, ainda jovem, de digitar e reformular este livro aqui para o pastor Douglas Sheffield em Curitiba. Livro para iniciantes na Bíblia, na vida cristã, Pesca Milagrosa. É um livro abençoado do nosso pastor Douglas ali, Assembleia de Deus hoje em Mandirituba, pastor presidente. Na época aqui, o pastor Douglas fazia parte ali da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele era vice-presidente do pastor José Pimentel de Carvalho. Ficou anos, mais de 15, 16 anos, vice-presidente do pastor Pimentel. E o pastor Douglas fez vários projetos, vários livros para novos crentes, sendo discipulados, entender a palavra, os novos convertidos, enfim, um livro extraordinário. Eu vou ler aqui a parte do índice, né? A lição 1, são 13 lições. Lição 1, a Bíblia como livro e a palavra de Deus. Aqui, ó, livro do pastor Douglas. O pecado, perdão e vitória. Lição 2. Lição 3, o plano da salvação. Lição 4, a igreja e a doutrina bíblica. Lição 5, os mandamentos de Deus e a obediência. Lição 6, oração denota comunhão com Deus. Lição 7, como ser cheio do Espírito Santo. Lição 8, a nossa esperança, acontecimentos finais, os últimos dias. Lição 9, como compartilhar a experiência com Jesus. Lição 10, Jesus Cristo, sumo pastor. Lição 11, o exemplo da igreja primitiva. Lição 12, Cristo e a sua igreja. Lição 13, pescadores de almas. Enfim, está aqui pastor Douglas, um grande homem de Deus, né? Resolva fazer regularmente o estudo da palavra de Deus. Marque um dia da semana para seu estudo particular. Se fizer parte de um pequeno grupo, de uma célula,
de irmãos da sua família, enfim, que estudando a Bíblia, né, seja ali metódico, né? Tem uma hora certa, um local reservado, né, a Bíblia, um manualzinho que você possa estar acompanhando, um caderninho, uma caneta para fazer anotações, ou seu tablet, enfim. Estude a palavra de Deus. Então fica aqui, eu quero parabenizar aí o irmão Ricardo Persolato e a Micaele. A gente, antes do início da pandemia, a gente estava dando início ao estudo desta obra aqui, e a gente chegou a falar sobre a Bíblia. A gente teve ali alguns estudos na sua casa acerca da Bíblia, o livro e a palavra de Deus. Aí quando a gente estava finalizando, quando a gente ia pular para a segunda lição, veio a pandemia, mas fica aqui a nossa oração, nossa comunhão com o irmão Ricardo Persolato e a Micaele e toda a sua família. Deus abençoe a vida desses irmãos aqui de Imperatriz. Amém? Hoje a gente vai estar aqui convidando você para ver e participar conosco do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E eu quero convidar você, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou estar lendo os capítulos 5, 6 e 7 do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Nosso projeto de leitura da Palavra de Deus. Iniciou há anos atrás, lá por volta do ano 2000, nos papéis de anotações. Você estava aqui, tem um aqui comigo que eu li em 2011 para 2012. Eu li, você marcando 3 capítulos da Bíblia de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo. Em um ano você lê a Bíblia. E agora nós estamos aqui através das plataformas digitais, do WhatsApp, Instagram, YouTube, enfim, as nossas plataformas todas, compartilhando a palavra de Deus. E do WhatsApp é o DDD 99, o número 981 43 44 49. Você vai participar comigo e irmãos do Brasil e fora do Brasil, que estamos lendo a palavra de Deus todo dia. Hoje a leitura da Bíblia é livro de Daniel, capítulo 5, 6 e 7. Hoje eu vou ler os 3 capítulos de Daniel. Vamos fazer algo aqui diferente, quebrar nossa rotina, fazer algo para engrandecer o nome de Deus. Então, livro de Daniel, capítulo 5, a escrita da parede. Amém? Então, vamos lá. Versículo 1. Eu vou lendo, se o Espírito me mover a compartilhar algo com você, eu vou dar uma pausa, abrir uma janelinha e compartilhar algo contigo. Senão, eu vou fazendo a leitura, de forma ordenada e concisa. Daniel capítulo 5, versículo 1 a seguir. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Beberam neles o rei, os grandes, as mulheres e as concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, que escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço,
e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escrita e nem fazer ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vives para sempre. Não turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros e dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e soluções de dúvidas. Chama-se agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Ou seja, Daniel aqui foi cheio, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele ficou marcado, entrou para a história, né? As pessoas se lembraram não de Daniel, mas do Espírito de Deus que estava em Daniel. Vamos seguir? Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e disse o rei a Daniel: És tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e entendimento excelente e sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios feiticeiros para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação a essas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que tu podes dar interpretações e solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler essa Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço, e o reino serás o terceiro dominador. Então Daniel, que estava na presença do rei, respondeu: As tuas dádivas fiquem para contigo, e dá os teus presentes de ouro. Todavia lerei ao rei a Escritura e fazer saber a interpretação. Quem tem o Espírito Santo de Deus não negocia. Quem tem o Espírito de Deus não se pode comprar, não tem preço, porque o preço maior foi pago na cruz do Calvário. Por isso não se venda por luxúrias, por prazeres do mundo. Por que Daniel foi reconhecido? Por que o Espírito do Santo entrou na vida de Daniel? Porque ele se apartou dos manjares do rei e buscou de corpo, alma e espírito em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele teve essa sabedoria sobre todos os homens da sua época. E também não era comprado, não tinha preço, não se vendia. Amém? Então o rei respondeu a Daniel. Então vamos seguir aqui o 18. Ó rei, ó Altíssimo Deus, deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, línguas tremiam diante dele. A quem queria matar, matava, a quem queria deixar com vida, deixava, e quem queria engrandecer, engrandecia, e a quem queria abater, abatia. Mas quando o teu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos selvagens, e fizeram-lhe comer erva como bois,
e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Tem domínio sobre reinos dos homens, a quem se constitui sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Mas tu, filho de Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Em vez disso, levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem. Mas a Deus cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu a escritura. E esta escritura que escreveu: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma candeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos caldeus, e Adário, o medo, ocupou o reino com idade de 62 anos. Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sápatras que estivessem sobre o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sápatras dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, para que nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo rei sobre tudo. Então os presidentes e os sátrapas que procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião e culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião nenhuma contra este Daniel. Não se preocuparemos, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes sápatras foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vives para sempre. Todos os presidentes do teu reino, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordam que o rei devia baixar um decreto e fazer firme interdito que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Agora, rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, para que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em seu quarto, e onde estavam abertas as janelas, e para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. E também como antes era de costume fazer. Então aqueles homens foram juntos e se acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandato real,
não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não ter feito caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs o coração em livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Um rei ímpio, que desconhecia, não servia o rei de Daniel, o Deus de Daniel, mas como ele via em Daniel a presença do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor em Daniel, Daniel era a testemunha viva e ocular da ação de Deus. E o rei tinha essa visão em Daniel das ações que Daniel fazia. Havia algo de sobrenatural, havia algo espiritual guiando a vida de Daniel. Por isso que o rei disse essas palavras, que ele, o Deus de Daniel, haveria de livrar. Ele, o rei, não tinha poder, O homem só tem poder até um dado limite. Depois é o sobrenatural. E é o que nós vamos continuar a leitura. Então foi trazida uma pedra e posta na boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa na cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, e nele não se achou dano algum, porque crera no seu Deus, ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e os esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim que Daniel prosperou,
no reino de Dário e no reinado de Ciro Persa. E é este Deus que nós servimos, é este Deus que nos chamou, nos selou com o seu sangue e nos encheu do Espírito Santo dele em nossas vidas, né? Então, o Deus que nos livra está conosco todos os dias, assim como no tempo de Daniel, está conosco hoje, agora, está com você. Aleluia. Capítulo 7, o último capítulo da leitura do dia de hoje. O sonho com animais simbólicos. No primeiro ano do rei Beltesazar da Babilônia, teve Daniel em sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão de noite eu estava olhando e vi 4 ventos que do céu agitavam um mar grande. E vi 4 animais grandes, diferentes um dos outros, que subiam o mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Olhei até que foram arrancadas as asas e levantado fora da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de um homem. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os dentes, e lhe foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas costas. E este animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado todo o domínio. Depois disso, continuei olhando nas minhas visões de noite, e vi o 4º animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que lhe sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu um outro chifre pequeno, e os 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglórias. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, um ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, seu cabelo da sua cabeça era como a lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente, e um rio de fogo andava e saía diante dele. Milhares e milhares, miríades e miríades, milhões o serviam e estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa das vozes das grandes palavras que provinham do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado ao fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida até espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões à noite e vi que tinha nas nuvens do céu um filho do homem. E ele se dirigiu a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado todo o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoravam. O seu domínio é um domínio eterno, que não se passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade sobre tudo isto, e ele me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, unhas de bronze, o animal que devorara e fazia em pedaços, pisava os pés
quem sobrava. Tive também o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíam 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória. Parecia ser mais robusto que todos os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar tempos e leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo. Ele lhe tirará o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, de todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos, muitos me espantaram e mudou em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Amém? Nós lemos aí hoje a leitura bíblica do dia 17 de setembro, livro do profeta Daniel, capítulo 6, 5, 6 e 7. Para abençoar o seu dia. Vamos orar? Eu quero orar por você que fez essa leitura comigo, você que terminou de ler, vamos orar. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, que você seja igual a Daniel, alguém que se volte para Deus, o Espírito de Deus entre na sua vida e você seja cheio de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, e os olhos dos ímpios, aqueles que não servem a Deus, vejam em ti que você resplandece o Espírito Santo de Deus, em tudo aquilo que tu tocar, venha prosperar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero apresentar o teu filho e a tua filha que está comigo na leitura do dia 17 de setembro, livro de Daniel, capítulo 5, 6 e 7. Senhor, a apresentação deste livro maravilhoso, Pesca Milagrosa, a família do irmão Ricardo Persolato, a irmã Micaele, ao qual nós iniciamos os estudos dessa palavra tão gloriosa, os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, irão assistir, que estão padecendo uma necessidade, precisam de um milagre nesta manhã, meu Pai. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que opera sinais, maravilhas nos céus e na terra. Senhor, nós precisamos de milagres, nós precisamos da sua intervenção. Hora dita na vida de Daniel, Daniel foi jogado à cova dos leões inocentemente, meu Pai. E ali o Senhor deu livramento, mandou o teu anjo, Pai, livrar Daniel da morte da boca dos leões. Assim, Senhor, livra os teus filhos. Eu não sei qual é o leão que está querendo devorá-lo. Não sei se é na vida financeira, sentimental, se é um vício das drogas, se é separação, se é uma enfermidade. Mas eu sei que o Deus que livrou Daniel nesta manhã vai livrar, vai salvar o teu filho, vai dar vitória, porque o teu filho foi lavado e purificado na cruz do Calvário. Ele está inocente, sendo perseguido pelo diabo. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades deste ar, contra os dominadores deste século. Por isso, meu Pai, intervém na vida do teu filho e que ele receba a porta de emprego, a cura, a libertação, para que o teu nome do teu filho seja glorificado. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia. Hoje nós estamos aqui para profetizar que o Deus de Daniel, que livra e salva,
opera sinais, maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, vai livrar você do mal que está lhe envolvendo neste momento. Será dissipado e você será liberto, livre. E você dará testemunho como Daniel deu. Daniel disse: ó rei, Deus me livrou, Deus me guardou, eu estou vivo para a glória de Deus. Assim vai ser você que vai contar o seu testemunho, vai deixar escrito aqui nas mensagens o que Deus operou hoje, 17 de setembro, na sua vida. Deus te abençoe e fique com Deus.